Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. Nessa primeira aula, eu vou mostrar para vocês alguns slides. A gente já iniciou, inclusive, em sala de aula, a explicação desses slides. Eu já vi com vocês algumas questões. Hoje a gente vai finalizar a explicação desses slides que foram retirados da internet sobre a globalização. E na segunda aula, a gente vai fazer um exercício que está no livro didático de vocês, mas eu vou orientar depois que a gente fizer a explicação dos slides que falam sobre a globalização. Eu vou apresentar aqui a tela com os slides a partir do sétimo, ou aliás, da sétima questão. Vai aparecer aí para vocês, para a gente conseguir responder. É interessante que a gente faça esse tipo de exercício. Por quê? Porque vocês, mais para frente, vão fazer provas, como, por exemplo, a prova do Enem, vocês vão fazer concursos públicos, e nesse tipo de esses momentos, vocês vão ter provas assim, com questões de múltipla escolha, né? Então, vamos ver a questão aqui, número 7. Diz assim: na atualidade, a emergência das questões ambientais gera intensos debates entre os representantes dos países, assim como na sociedade civil. Então, aqui a gente já observa um dado interessante relacionado a questões ambientais que são levantadas hoje em dia entre os representantes dos países e sociedade, incluindo nós, que fazemos parte dela, né? O processo de globalização, como indutor de transformações na superfície terrestre, contribui para o aumento dos impactos ambientais gerados pelas atividades humanas. Então, a globalização está relacionada também com impactos ambientais. Um exemplo de impacto ambiental provocado pelo aumento das redes e fluxos típicos da globalização é o... Vamos ver as opções? Letra A: estabelecimento de acordos comerciais entre os países do globo. Isso daqui é um impacto ambiental? Acordo comercial entre os países seria um impacto ambiental? Não, não seria um impacto ambiental, não tem nada a ver. Então, a letra A a gente pode descartar como uma possibilidade, então não seria a resposta que a gente procura. B: Acordo das Nações Desenvolvidas para o Desenvolvimento Agrário, o desenvolvimento do campo, né? Como as plantações, por exemplo. Será que isso aqui é um exemplo relacionado a impactos ambientais, típico da globalização, que acontece por causa do aumento das redes e fluxos, né? Não, também não é. Não tem nada a ver. Vamos ver a letra C. Crescimento das emissões de poluentes das redes de transporte. Temos aí uma questão interessante, uma alternativa que realmente está de acordo com o que se pede aqui, né? É um exemplo de impacto ambiental provocado pelo aumento das redes e fluxos típicos da globalização. Lembrem-se que, com a globalização, as redes de transporte sofreram modificações, né? Os veículos agora estão, graças à tecnologia, né? Estão mais modernos e consomem, né? Combustível, liberam poluentes para a atmosfera. Isso daqui polui, né? Trazendo consequências, né, para o meio ambiente. É um impacto ambiental. Isso daqui acontece através de veículos como carros, ônibus, a gente já sabe, né? Motos, os próprios trens, né, que também liberam poluentes, né, não sendo elétricos, porque os elétricos não poluem, mas se não forem elétricos, eles poluem, porque tem combustível também, né, o carvão, se for um trem daqueles antigos, né?
Vamos ver as outras opções? D. Planejamento urbano baseado nos fluxos das grandes cidades. Isso aqui também não tem nada a ver com impactos ambientais relacionados à globalização. E letra E. Aumento da produção de veículos movidos à eletricidade. É justamente o oposto, né? Do que a gente está procurando. A gente está procurando um impacto ambiental, né? A questão que fala, ou a alternativa que fala sobre impactos ambientais. Aqui não é um impacto ambiental. Isso aqui é até uma forma de solucionar um problema relacionado à poluição, né, de veículos. Fabricação de movidos, ou veículos movidos à eletricidade. Então, a nossa alternativa correta seria a letra C. A letra C é a alternativa correta que a gente procura nessa questão número 7. Vamos só confirmar aqui no próximo slide. Aí, ó. Alternativa C. A ampla utilização dos diferentes meios de transportes, em razão do aumento das trocas comerciais em nível global, elevou os níveis de poluentes da atmosfera. Esse assunto é bem interessante, inclusive é estudado com relação a poluições diferentes, né, no primeiro ano do ensino médio. A atmosfera é a parte mais sensível do nosso planeta. Ela é uma camada fina de gases e o ser humano já por anos tem, infelizmente, poluindo bastante a atmosfera e causando problemas ambientais, como a questão do agravamento do efeito estufa. Há algum tempo também se tornou uma séria preocupação o aumento do buraco na camada de ozônio. São assuntos que vocês já, com certeza, devem ter estudado. Caso não tenham estudado, eu posso depois conversar com vocês sobre eles, caso vocês tenham alguma dúvida ainda, porque é bem importante esse assunto, aliás, tá? Então, a alternativa C, nessa questão C, é a alternativa correta. Vamos ver a número 8. Número 8 diz assim: no contexto da globalização, uma das principais estratégias adotadas pelos países do globo é a participação em blocos econômicos. Olha aí, é um assunto que a gente viu no livro de vocês até recentemente, né? E no capítulo que a gente está estudando, fala bastante sobre a União Europeia, inclusive. Mas existem outros blocos econômicos, inclusive, tá? Não só a União Europeia. Aí, continuando, ó, com o objetivo de integrar economicamente os países membros e fomentar a circulação de bens e capitais. No caso do Brasil, o país participa de um bloco econômico chamado... Então, o Brasil fica aqui na América do Sul e ele está em um bloco econômico. Qual seria esse bloco? A ALCA. Será que é a ALCA? Vamos ver. A letra B. A B faz parte da União Europeia. Letra C, OPEP. Ou letra D, Mercosul. Seria a letra E, União Ibérica. Pessoal, se a gente for observar, o próprio nome facilita, né? Mercosul, tá? Mercado Comum do Sul. O Brasil faz parte desse bloco aqui. Inclui outros países, né? Além do Brasil, tem a participação de outros países interessantes na economia sul-americana, tá? Então, a resposta é a letra D. O Brasil participa do Mercosul já há algum tempo, esse bloco existe, tá? Integra alguns países, por exemplo, que diz, ó, o chamado Mercado Comum do Sul é um bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e é responsável pela grande comercialização de mercadorias entre os países membros. Então, dentro desses países aqui, você pode transitar sem nenhum problema, porque até mesmo a sinalização de trânsito, agora, recentemente a gente teve até a padronização das placas dos carros, né, do Mercosul. Até a sinalização vertical, sinalização horizontal, é a mesma, tá? Se você tiver curiosidade um dia quiser dirigir de carro,
Lá no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, você vai observar que a sinalização é a mesma, tá? A comercialização, como aqui mostra, entre esses membros aqui é bem facilitada. Ah, mas e a Venezuela, e a Colômbia, o Equador, o Peru, esses outros países, a Bolívia, não são não do Mercosul? São países associados ao Mercosul, mas os membros, de fato, são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, os membros vitalícios, tá? Mas os outros, eles estão apenas associados ao Mercosul, tá bom? Então, a alternativa da letra 8, aliás, do número 8, vai ser a letra D, D de dado, bom? Próxima questão. Essa questão, ela caiu no Enem de 2015. Então, vamos analisar direitinho para poder responder. Observem que é uma questão com uma introdução bem grande, contextualizada, né? Vai ter muitas questões assim nas provas de geografia que vocês forem fazer aí na vida de vocês futuramente, tá? No Enem, inclusive, vai ter questões assim. Então, a gente precisa ler com calma, ler com paciência, não ler com pressa, porque se você não ler com pressa, ou não ler com calma e ler com pressa, a chance de você errar aqui nas questões, na hora de marcar a correta, a chance aumenta, né? A chance de você errar. Questão 9, vamos lá. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Atenção para essa última frase aqui, ó. Teias globais, por quê? Porque teias, você sabe, né? Teia de aranha, ela vai ter pontos, né? Que são ligados, mas está tudo conectado, né? Tudo conectado como uma teia de aranha. Aqui é feita a comparação com a questão da globalização, né? O carro, né? Esse veículo aqui esportivo, ele teve a sua fabricação em um lugar, teve o seu financiamento feito em outro, a campanha publicitária em outro, e assim por diante. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Então, talvez uma pessoa compre um veículo achando que ele veio só de um país, tá? Como se fosse um uniforme nacional. Ah, esse carro aqui veio desse país tal. Mas, na verdade, ó, até que ele se torne um produto pronto, né? Para ele chegar no consumidor final, ele teve a participação aqui de alguma maneira, né? Direta ou indireta, de vários países aqui. Tá? Retirado de Reich, R, né? Responsável por escrever esse trecho aqui. O Trabalho das Nações, preparando-nos para o capitalismo do século XXI. São Paulo, Educador, 1994, adaptado. Aí a questão diz assim: a viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de... Uso de quê? Esse processo de produção aqui, desse carro esportivo. Letra A. Linhas de montagem e informação de estoques. Não falou nada sobre estoque aqui, tá? Então, a letra A, a gente já pode retirar aqui dessa possibilidade. B de bola. Empresas burocráticas e mão de obra barata? Não. Por exemplo, campanha publicitária. Será que a mão de obra vai ser barata numa campanha publicitária? De maneira nenhuma, né? As pessoas têm que ser qualificadas, né? E a mão de obra não vai ser barata, né? Eles vão receber bem para fazer uma boa campanha para chamar a atenção para esse carro esportivo aqui. Tá? Um projeto de um carro esportivo, será que é feita por pessoas com baixa qualificação? Também não. De maneira nenhuma. Então, a B de bola não é também. Empresas burocráticas, quanto mais burocracia, pior, né? Para que esse carro esportivo ele ganhe uma boa mídia e seja bem vendido. C de cachorro.
Controle estatal em infraestrutura consolidada? Também não. Porque o controle estatal, ele, na maioria dos países capitalistas, não acontece. Como a gente observa, na maioria dos países, eles são liberais, né? Não interferem tanto, né? O governo não interfere tanto na economia. Você também não seria a resposta certa. Porque a iniciativa privada é quem vai dar origem a esses processos aqui, tá? Como, por exemplo, na produção de um carro esportivo. Derivada, organização em rede e tecnologia de informação. Olha aí, essa alternativa é interessante. Há uma organização em rede aqui? Sim, ó. Não fala aqui, ó, teias globais disfarçam-se com uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Teias, rede, tá? Veja que está tudo conectado aqui. O México está conectado com a França, que está conectado com Nova Jersey, lá nos Estados Unidos, conectado com a Itália, conectado com o Canadá, com a Coreia, com Nova York. Então, uma rede aqui funcionando direitinho, né? Teias globais. E a tecnologia da informação, com certeza, sim. A gente observa, por exemplo, a questão da campanha publicitária é feita através da internet, é feita através da televisão, através de vários tipos diferentes de tecnologias da informação, tá? Comunicações diversas. Vamos ver a letra E. Diz assim, gestão centralizada e protecionismo econômico. De maneira nenhuma, né? Porque a gente observa que não há nada centralizado aqui, há uma descentralização nessa produção aqui, tá? Esse processo de produção aqui teve participação de vários países. Se fosse uma gestão centralizada, um país só daria conta de todo o processo, tá? Então, a alternativa certa, dado. A principal característica dos processos produtivos na globalização é a organização em rede, participação de vários países do mundo globalizado. Esse tipo de organização facilita as trocas comerciais, diminui os custos de produção e é desenvolvido por meio do emprego de ferramentas de tecnologia da informação. Detalhe para essa parte que fala que custos de produção que são diminuídos. Então, se você quer aproveitar que um país tem uma campanha publicitária de qualidade, mas que não é tão cara, você vai para esse país atrás de fazer uma campanha publicitária nele, né? É uma coisa natural no mundo capitalista, né? Você não quer gastar tanto e quer lucrar mais. Se um determinado país a fabricação sai mais barato que em outro, naturalmente você vai fazer a fabricação nesse país aqui. Certo? Número 10, questão 10 agora também é, em 2015. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Essa frase aqui é muito importante para a gente resolver essa questão, certo? Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Se lembrem disso, daqui a pouco a gente vai entender o motivo dessa frase ser tão importante. Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Hobsbawm, O Novo Século, entrevista Antônio Polito, São Paulo, Companhia das Letras, 2000, adaptado. Então, o fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto é a. Então, para que a organização da produção seja realizada, de acordo com o que a gente observou aqui nesse texto, o que é necessário, qual é o fator essencial? A. Criação de uniões aduaneiras. União aduaneira vai acontecer em um bloco econômico, é um tipo de bloco econômico, onde os países eles adotam uma tarifa externa comum, então uma TEC,
Ou seja, por exemplo, no Mercosul nós temos uma união aduaneira, tá? O Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai adotam uma tarifa externa comum. Então, o que eles vão trazer de outros países, tanto faz, se é Brasil, Argentina, como Paraguai, como Uruguai, a tarifa externa é a mesma, tá? E o comércio entre os países que estão numa união aduaneira, o comércio ele é bem facilitado, tá? Mas esse é o fator essencial na organização da produção. Está aqui, nesse enunciado? Será que é? Não. Vamos ver as próximas opções. B. Difusão de padrões culturais. Aqui não falou nada sobre cultura, tá? Aqui falou sobre a questão da economia, sobre que a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos e não de obstáculos econômicos. Tá? C de cachorro. Melhoria na infraestrutura de transportes. Olha aí, nós temos uma alternativa interessante. Aqui fala, como eu falei, essa frase é bem importante. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos. Quando a gente tem a melhoria na infraestrutura de transportes, o que antes era um obstáculo técnico, que no caso seria a distância física, né? Agora já não tem mais. Tá? Então, no mundo globalizado, esses obstáculos técnicos estão sendo eliminados aos poucos por causa da melhoria na infraestrutura de transportes. Quando estradas são construídas, nós temos essa eliminação de obstáculo técnico e melhoria na infraestrutura de transportes. Quando ferrovias são construídas, nós temos a eliminação de obstáculos técnicos e melhoria na infraestrutura de transportes. Quando veículos com maior capacidade de carga são construídos também para transporte de mercadorias, é uma melhoria na infraestrutura dos transportes também, certo? A velocidade que a mercadoria chega nos lugares por causa da melhoria da infraestrutura de transportes também é uma eliminação de um obstáculo técnico. Então, a C seria a questão mais interessante entre essas que a gente viu. Vamos ver as outras para ver se ainda há uma outra opção mais interessante. Supressão das barreiras para a comercialização. Não fala nada sobre isso aqui. Organização de regras nas relações internacionais. Também não é um fator essencial para a organização da produção, tá? Nem a D e nem a E. Nenhuma delas se encaixa naquilo que a gente está procurando, tá? Mas o fator essencial para a organização da produção, na conjuntura destacada no texto, né? Nesse cenário, é a melhoria na infraestrutura de transportes. Próximo slide. É só confirmar que é a letra C. A globalização é sustentada por uma rede de fluxos de bens e serviços. Fluxos, lembre-se, os fluxos eles nunca param de acontecer, dia e noite eles estão acontecendo. Como eu até ilustrei, né? É como um rio, que a água nunca para de correr, né? Sempre há fluxo de pessoas pelo mundo, mercadorias, informações, os bens e os serviços, né? Desse modo, a infraestrutura de comunicação e de transporte é fundamental para o seu desenvolvimento. Está bem claro, né? A gente já bateu bastante sobre esse assunto até agora, então não vou detalhar mais ainda. Né? 11. Enem. Outra do Enem. Não informa o ano, né? Mas é do Enem. Sozinho vai, descobrindo o caminho. O rádio fez assim com seu avô. Rodovia, hidrovia, ferrovia. E agora chegando à infovia, para a alegria de todo o interior. É uma letra de Gilberto Gil. Banda larga cordel, disponível em www.vagalume.com.br, acesso em abril de 2010. Fragmento, um trecho da letra da música. O trecho da canção faz referência a uma das dinâmicas centrais da globalização, diretamente associada ao processo de... então, apesar de ser uma música, mas ela é instrutiva, é informativa, é educativa, e foi retirado esse fragmento para a gente associar com o assunto que a gente está estudando. Isso aqui está relatando sobre o quê? Está associado com o quê?
A evolução da tecnologia da informação. E aí, será que sim? Ó, sozinho vai descobrindo o caminho. O rádio fez assim com seu avô. No tempo dos nossos avós, a televisão ainda não existia como existe hoje, né? Na casa de todas as pessoas, nem a internet. Ah, havia o rádio. Rodovia, hidrovia, ferrovia. Aqui a gente está falando no início, né? Sobre a questão da comunicação, aqui já vem para a questão dos transportes. E agora chegando à infovia. Então nós vamos ter a informática, né? E a internet. Vai ser uma melhoria muito grande com relação à telecomunicação, por exemplo, para a alegria de todo o interior. Então, as pessoas hoje, até mesmo no interior, nos sítios, nas zonas rurais, né, no campo, têm acesso, né, à informação através da internet, por exemplo. Já tem acesso à informática, né? Isso facilita muito a vida, né, das pessoas. Então, a letra A é uma questão bem interessante. Vamos ver as outras, só para ver se a gente acha alguma outra melhor, ou se é a letra A mesmo, né? Para confirmar. B. Expansão das empresas transnacionais. Fala sobre alguma coisa relacionada a isso aqui? Empresa transnacional? Não tem nada a ver. C. Ampliação dos protecionismos alfandegários. Também não tem nada a ver com o que está sendo explanado aqui. D. Expansão das áreas urbanas do interior. Questão sem nexo nenhum, né? Áreas urbanas do interior. Estão crescendo, grandes cidades do interior, de acordo com o que a gente vê nessa letra aqui. Não fala sobre isso, né? Rodovia, hidrovia e ferrovia se expandem, né? Mas aqui está destacando a questão da infovia, a questão da informática, mostrando que há uma tecnologia da informação, né? Chegando até mesmo no interior. E é a evolução dos fluxos populacionais. Aqui não fala sobre migrações ou nada sobre isso também, nessa letra de música, nesse fragmento. Então, a gente confirma que a letra A é a letra certa. O crescimento do processo de globalização está ligado ao chamado período técnico-científico informacional. Sendo assim, a operacionalização das redes e dos fluxos da globalização é baseada no emprego da técnica, com destaque para as tecnologias de informação. Então, nesse mundo globalizado em que a gente vive, nesse período técnico-científico informacional, além da técnica e da ciência, a gente tem a questão da informação, da informática, da internet, das tecnologias sendo empregadas, né? É muito fácil, né? Hoje em dia as pessoas terem acesso à internet, se tiverem uma certa condição financeira, já há planos de internet que são bem acessíveis, tá? Pessoal, para finalizar, aqui temos a questão 12, também foi tirado do Enem 2015. Diz assim: no final do século XX, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando a um novo sistema uma presença planetária. Então, isso daqui acontece a nível global, tá? Lembre-se disso. Técnicas da informação. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Perversa. E por que é perverso, né? Lembre-se da questão da desigualdade, né? Entre os países, tá? Milton Santos. Por outra globalização, Rio de Janeiro, Record 2008 adaptado. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes, respectivamente, em. Então, há uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, que tem a ver com as transformações citadas aqui nesse texto, relacionadas às técnicas da informação. Qual a questão que tem mais a ver, né? Está respectivamente em qual das alternativas? Letra A. Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral? Não, porque, como a gente já estudou, na produção é interessante que haja a vantagem locacional, as vantagens locais. Por exemplo, o incentivo fiscal do governo,
diminuição de impostos, ou até eliminação dos impostos, né? Quando uma empresa ela chega no local, é interessante que ela tenha, veja, ou fábrica também, pode ser empresa ou fábrica. Para ela ir para um local, ela quer vantagens locacionais, tá certo? Nesse setor produtivo. E não eliminação das vantagens, não faz nem sentido. Por exemplo, se uma fábrica quer chegar em Caicó, ela vai procurar o quê? Vantagens locacionais, e não a eliminação das vantagens. Então, não é a letra A. B de bola, limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. Não. Por quê? É interessante para que haja um setor produtivo forte e a limitação dos fluxos logísticos? Não. É interessante que os fluxos logísticos eles funcionem de uma forma mais fluida e não com limitações. Tá? Por exemplo, questão dos transportes. Se você tem uma fábrica e o acesso a essa fábrica é restrito por causa de uma estrada de barro, de areia cheia de buracos, isso daqui vai ajudar? É uma boa logística? Vai facilitar o fluxo logístico? Não vai, vai limitar. É isso que é interessante para o setor produtivo? Para as fábricas? Não é. Então, isso daqui também não tem nada a ver com o que a gente observa nesse enunciado, tá? Com a questão das técnicas da informação, inclusive. C de cachorro, diminuição dos investimentos industriais e valorização dos postos qualificados. Diminuição dos investimentos industriais é o que a gente observa acontecer? É interessante para o setor produtivo? Também não. No século XX e agora no século XXI, com o avanço da ciência e por causa das técnicas da informação que nós temos hoje, a gente vê diminuição? Na verdade, a gente vê o contrário, a gente vê um crescimento dos investimentos industriais. Desvalorização dos postos qualificados, ou seja, com relação ao mundo do trabalho, uma pessoa que tem uma qualificação, ela vai ser desvalorizada? Não, ela vai ser valorizada. Por isso que a gente está sempre dizendo a vocês, estudem para se qualificarem. Concluam o ensino médio, se for possível, façam um curso universitário, que aí vocês vão ter um bom currículo, tá? Para entrar em postos qualificados de trabalho. Dedidado. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. A gente vai ter concentração de fábricas nesse mundo, onde há técnicas de informação, com avanços da ciência. O setor produtivo está concentrado? Não. Eu, inclusive, até falei em sala de aula que as cidades agora, médias e pequenas, estão começando a ser mais atraentes para as fábricas, porque elas têm fatores locacionais, tá? Vantagens locacionais, como, por exemplo, os terrenos são mais baratos para você construir nessas áreas, tá? Então, há uma desconcentração das áreas manufatureiras, na verdade, ou nas áreas, ou das fábricas, né? Das unidades fabris. Não é mais presente apenas nas grandes cidades, mas também nas cidades médias e pequenas. Redução da jornada semanal nem sempre acontece, apesar de que já há algumas empresas que adotam isso daqui, já é feito em alguns países, né, a nível experimental, a redução da jornada semanal, em vez de ser 40 horas, né, diminui para 30 e poucas horas, né, para aumentar a produtividade do trabalhador, mas isso não acontece no mundo inteiro, nem é uma coisa comum, tá? São exceções, na verdade. Letra E, aqui sobra, né? Automatização dos processos fabris, a gente vê isso no setor produtivo, em razão dos avanços da ciência, graças às técnicas da informação também, com certeza. A gente está vendo aí o homem sendo substituído pelas máquinas, aos poucos. Essas máquinas, elas são controladas, né? Até remotamente, né? Através de tecnologias, tá? Com relação ao mundo do trabalho, respectivamente, né? A gente está vendo sempre aqui
um fator associado ao setor produtivo e outro para o mundo do trabalho, né? Que nem diz aqui. Com relação ao mundo do trabalho, está tendo um aumento dos níveis de desemprego? Com certeza, por causa da automatização dos processos fabris. O homem sendo substituído pelas máquinas vai acelerar a produção, né? A produtividade aumenta nas fábricas. O capitalista, o dono da fábrica, vai ganhar mais dinheiro porque paga menos salários, tá? A manutenção das máquinas se torna mais barato do que o pagamento dos salários, né, dos direitos trabalhistas dos trabalhadores. Então, para ele compensa mais ter as máquinas do que os trabalhadores, né? Então, vai aumentar o nível do desemprego. Letra ou alternativa é a correta. O advento da globalização resultou em transformações estruturais nas linhas de produção. Olha aí, transformações estruturais. As fábricas antigamente eram diferentes, né? Havia mais pessoas, né? Hoje tem menos, por causa das máquinas sendo implementadas. O destaque para a automatização dos processos produtivos. Esse cenário resultou no chamado desemprego estrutural. Esse termo desemprego estrutural, nos livros de geografia você vai encontrar frequentemente, tá? É o tipo de desemprego que acontece quando o homem ele é substituído pelas máquinas. Exatamente. Gerado pela substituição da mão de obra humana por máquinas e equipamentos. Então, pessoal, essas são as questões que eu tinha separado para vocês aqui, relacionado a esse site, retirado da internet. Bem interessante, né? Deu para aprender muita coisa, com certeza. Agora eu vou fazer o seguinte. São 2 aulas de geografia por semana. A gente vai estar passando por uma formação. Os professores vão assistir nessa semana e na próxima, né, a uma formação, e as aulas elas vão ser assíncronas. Então, vocês vão ter essa primeira aula agora com esse vídeo, essa gravação, e agora vocês vão fazer um exercício. Vou projetar aqui para vocês. Projetar não, né? Na verdade, é apresentar aqui na tela o livro didático. Ele vai aparecer na tela de vocês. Pronto, aí, ó. Esse é o livro de vocês, o livro de geografia. Ele está aberto aí na página 28. Lembre-se, o livro de geografia é esse daqui, a capa dele. Vou dar uma focada mais nessa parte aqui, né? Globalização, tempo e espaço. Ciências humanas. Esse aqui é o manual do professor, né? Meu livro. Vocês vão ter o do aluno, tá? Globalização, tempo e espaço. Aí vocês vêm aqui na página 28 do livro. Aí vocês vão encontrar um exercício que vai da questão 1 até a página número 30. Vai até a questão número 6. Não precisa fazer todas as questões, tá? Não é necessário fazer todas as questões. Vocês vão fazer o seguinte, vou só chegar aqui na página, fica mais fácil de vocês entenderem. Vocês não precisam fazer a questão número 1, tá? Essa primeira questão aqui, não é preciso fazer. Vocês pulam ela, tá? Aí vocês vêm para a questão 2. Para responder usando o auxílio desse mapa aqui. Vão responder a questão A, questão B, questão C e questão D. Não precisa copiar as perguntas. Vocês vão fazer só as respostas. Na parte de cima da atividade, vocês vão colocar a data, né, de hoje. Vocês vão colocar a página do livro, ou as páginas, né, que no caso vai ser da página 28 a 30 do livro didático. E aí vão colocar, por exemplo, 2A, e já vão colocar a resposta de vocês. 2B, resposta. 2C, resposta. 2D, resposta. Certo? Faz a questão 3 também, que é uma questão de marcar. Então, vocês não vão copiar a questão 3, vão apenas dizer qual é a alternativa correta na questão 3.
A 4 também é de marcar, vocês vão apenas também só dizer qual é a alternativa correta. Como eu já falei para vocês, as questões elas são bem contextualizadas, vocês vão ler com atenção, com calma, por isso que é um horário inteiro, tá, para fazer essa atividade. Vão ler as alternativas bem tranquilamente também, sem precisar correr. A 4 também é de marcar, faz isso. Bota a sua resposta. A 5 não é de marcar, tá? Vocês vão responder a questão 5 olhando um gráfico aqui, ó, União Europeia, população 2019. Letra A, B e C, no caderno. A6 não faz, tá bom? Questão 6 não faz. Porque consiste em fazer um texto, tá? Então, eu não vou pedir para vocês fazerem a questão 6. Então, entre as páginas 28 e 30, vocês vão responder as questões 2, todas as questões, né? A, B, C e D. A questão 3, a questão 4 e a questão 5. A, B, C, da questão 5 também. Ok? Deu para entender? Se tiver ficado alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Desejo um bom dia a todos vocês. Fiquem com saúde, fiquem em paz. Até a próxima aula. Tchau.